Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira. O vídeo de hoje vai ser muito simples. Vou falar apenas sobre a função procv e a nova função procx, mas vou também dar um lamiré sobre a função filtrar. Isto porque tive aqui uma situação em que me lembrei de um cenário em que, se calhar não é muito habitual, porque nós, quando utilizamos a função procv, estamos sempre à procura de um valor a pesquisar, mas se esse valor estiver em branco, será que a função procv devolve o valor? Na realidade, não. Menos de uma forma simples, não. Então, a função procv não devolve, mas a função procx devolve. Então, o cenário que eu tenho para vos mostrar hoje é uma tabela em que temos alguns itens a pesquisar, mas na coluna onde nós vamos pesquisar existem alguns itens em branco. E mesmo que esse valor esteja em branco, eu posso eventualmente devolver o valor correspondente, para nós, de certa forma, encontrarmos os valores que estão em branco e devolver os valores correspondentes a esses valores. Então, é isso que vamos fazer no nosso tutorial. Vamos passar para o nosso editor para vermos como é que fazemos isto. Muito bem, então já estou aqui no ecrã com o cenário que vamos ver com o procv e o procx e também a função filtrar. Tenho aqui uma tabela muito simples e basicamente, como podem ver, eu tenho aqui alguns títulos do livro, nomeadamente dois, que estão em branco. E independentemente dos títulos estarem em branco, eu quero obter a informação do autor. Então, na realidade, o que eu quero saber é daqueles livros que eu não tenho um título, quem é que são os autores, para eu depois fazer uma pesquisa por outro valor qualquer. Então, no primeiro cenário, aqui na coluna H, eu vou ter o título do livro em branco e na coluna I2 é que vou ter o valor do autor a ser devolvido. E vou utilizar então, neste caso, a função procv, a clássica, para tentar obter o valor. Vou então começar por escrever procv, eu estou com o Excel hoje em português, por isso procv, quem tiver em inglês, VLOOKUP, e o valor a procurar vai ser então o valor que está na célula H2. A matriz onde eu vou à procura vai ser, neste caso, a minha tabela, que por acaso até tem um nome, a tabela chama-se livros, por isso vou só escrever aqui livros, e tenho então a tabela toda selecionada, e depois o número da coluna que eu quero devolver é a coluna número 2, que será então a coluna do autor, e quero uma pesquisa por valores exatos. Então, função procv, clássica, onde nós vamos procurar o valor. A questão é que o valor está em branco, e estando o valor em branco, a função procv devolve ND ou NA. Neste caso ND, porque estamos em português. Então, para corrigir este suposto valor que existe em branco e para eu obter à mesma o autor do meu livro, mesmo que não saiba o título do livro, essa é a lógica, vou tentar fazer com a função procx, que é a nova função que vai substituir a função procv no Office 365. Então, continuo com o título do livro em branco e vou então procurar o autor, mas agora com a função procx ou xlookup, quem tiver em inglês, para poderem testar a função. Então, o meu valor a pesquisar vai voltar a ser o valor da célula H5, que neste caso está em branco. Depois, a matriz onde eu vou fazer a pesquisa vai ser então a coluna título do livro da minha tabela. Por isso, tabela livros, coluna título do livro. A matriz que eu vou devolver vai ser então a coluna autor da tabela livros. E, caso o valor não seja encontrado, eu vou colocar, por exemplo, um traço, mas neste caso o valor vai ser encontrado, por isso não vai haver problema. Quero uma correspondência exata, quero efetivamente quando procurar um livro qualquer que apareça o autor, mas quando pesquisar também o valor em branco, quero que seja exatamente o valor em branco. Então, neste caso, correspondência exata. E, nesta primeira parte, ou neste primeiro exemplo, vou fazer uma pesquisa do primeiro ao último item. Reparem que a tabela tem dois valores em branco e, neste caso, obviamente a função procx ou devolve a primeira ocorrência ou a última ocorrência, ou seja, a partir de cima para baixo ou de baixo para cima, e eu quero a primeira ocorrência. Se quisermos todas as ocorrências do valor em branco, vamos fazer a seguir com a função filtrar. Então, neste caso, eu quero a pesquisa do primeiro ao último item, fecho o parênteses e voilà, Gianna Mancini, que é o primeiro autor, que por acaso não sabemos o nome do livro. Lá está, a função procx consegue pesquisar um valor em branco, a função procv não consegue pesquisar um valor em branco, para aquilo que possam precisar utilizar, naturalmente. Vou então pedir ao procx para encontrar a nova ocorrência do valor em branco, que normalmente poderão ser valores, obviamente, que não existem muito, por isso conseguimos identificá-los com alguma facilidade, ou o objetivo é identificá-los com alguma facilidade. Vou então
pesquisar através da função procx outra vez, agora cá em baixo. O valor de pesquisa vai ser valor em branco, pode ser o H6, neste caso, mas também podia ser o H5. A matriz de pesquisa vai voltar a ser o título do livro da tabela livros. A matriz a devolver vai voltar a ser o autor da tabela livros. Caso não encontre o valor, vamos colocar outra vez um traço. Quero uma correspondência exata, mas agora quero a pesquisa com -1 para devolver do último ao primeiro item. Então, fechamos o parênteses e temos o Ebony Church, ou seja, o segundo registro em branco, mas a contar de baixo. E isto até é porreiro, porque se nós temos dois valores, ele encontra o primeiro e o último, mas se eu quiser, por exemplo, todos os registros que apareçam em branco, ou seja, cujo título não existe, aí já tenho que usar outra função e não a função procx. Então vou utilizar a função filtrar, que é também outra das novas funções do Office 365 e que trabalha com arrays dinâmicos, e por isso eu vou obter num array todas as ocorrências que existirem de valores em branco. Claro que aqui a lógica da função filtrar é a mesma que existir um valor qualquer, ou seja, a função filtrar encontra todos os valores que correspondem a um determinado nome, a um determinado parâmetro, mas esse parâmetro pode então ser uma célula em branco e por isso é um parâmetro como outro qualquer. Por isso aqui não há nenhum segredo na função filtrar, podemos dizer assim, é só para termos o exemplo em que completamos o cenário com os valores todos. Então, neste caso, eu vou querer obter o título do livro e o autor, por isso a minha função filtrar vai ser colocada aqui na célula H9. Então, função filtrar, e a matriz que eu quero obter não é a tabela toda, por isso eu vou selecionar apenas a coluna A e a coluna B, ou seja, da tabela livros, o título do livro e o autor do livro. Depois, eu quero incluir o título, ou seja, o intervalo do título do livro, quando este for igual a qualquer célula em branco que eu tenha. Então, eu posso simplesmente colocar aqui uma célula qualquer, L1, por exemplo, fecho o parênteses e obtenho literalmente os meus valores. Neste caso, a função dos arrays dinâmicos, quando é um valor nulo, devolve praticamente sempre o zero, mas podemos substituir o zero por um valor em branco, neste caso, mas não me choca estar aqui o valor zero. A questão é que eu não preciso colocar aqui uma célula que tenha um valor em branco. Eu posso simplesmente pedir, e vou editar a barra de fórmulas para poderem ver, vou simplesmente colocar aspas, aspas, para pesquisar um valor que seja igual a nada. E quando ele encontrar um valor igual a nada, vamos ter então literalmente o mesmo resultado, que é 0, 0. Então, este 0, se quiserem, por uma questão mais de aspecto visual, ok? Nada de extraordinário, podemos colocar aqui a formatação personalizada, em que pomos o estandar, e ignoramos o 0 e colocamos então o 0 em branco. E neste caso, temos então duas soluções para uma não solução, que é a função procv não encontra valores que não existem, não é o propósito dela, atenção, o propósito dela é sempre encontrar um valor, ou um valor aproximado, mas, efetivamente, a função procv devolve nd. Então, a função procv, quando nós pesquisamos um valor em branco, devolve nd. Para substituir essa questão, temos a função procx e a função filtrar, se quisermos todos os resultados da nossa função. Aí está, pessoal, mais um tutorial. Hoje foi muito simples, porque vimos apenas a função procv e a função procx e um bocadinho a função filtrar, mas se tiverem um cenário em que tenham que encontrar alguns valores, como aquele que nós temos aqui, podem ver que é muito simples identificá-los agora com as linhas em branco. Neste caso, células em branco. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de colocar um like. Se ainda não subscreveram o canal do YouTube, façam a subscrição para poderem ter acesso às novidades em primeira mão. E nós vemos no próximo tutorial. Até lá!